Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós, neste dia, é o 28 de abril de 2023, graças a Deus, né? Estamos aqui, vivos, né? Em vigilância, em oração, em meditação, 24 horas no dia, né? Em obediência, perseguindo aí as virgens prudentes, né? O caminho delas, em direção a Jerusalém Celestial, né? Na esperança do arrebatamento da igreja, na esperança de sermos contados, né? Junto com essas virgens prudentes, que são aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Não pervertem, não desobedecem, não se rebelam contra a palavra, né? Porque a rebelião contra a palavra é o grande pecado, né? Cometido pelos anjos lá no céu, lá na Nova Jerusalém, cometido pelos homens, né? Primeiramente por Adão e por todos os outros homens, né? Aqui na terra, é isso? Por herança, né? E depois por maldade mesmo, né? Por tendência para o mal, porque em desobediência à palavra. E nós estamos aqui, né? Caminhando firmes, né? Procurando nos comunicarmos, né? Com os irmãos, porque a comunicação é exatamente uma coisa muito importante entre nós, né? A nossa comunicação, ela se dá em nossas reuniões, ela se dá nas nossas visitas, né? Está se dando aqui nesse grupo, né? Comunicação da palavra, comunicação, né, dos consolos, não é isso? E procurando exatamente nos aperfeiçoar aí neste caminho. Comunicação. Esse foi o grande motivo, né? O grande objetivo da criação deste grupo, para que nós nos comuniquemos, né? Segundo a palavra, segundo os entendimentos, né? Para que possamos nos mantermos unidos, possamos nos mantermos informados, unidos, né? Com a unidade do Espírito, né? A unidade da paz, do Espírito, do entendimento, para que possamos, né? Seguir aí os caminhos das virgens prudentes. Amém? Bom, e a nossa comunicação aqui está sendo aí a gente tentar fazer uma história aí desse cristianismo que está aí, né? Que nós pertencemos a ele e chegamos ao entendimento de que esse cristianismo não tem nada a ver com a igreja, por isso nós saímos de lá, né? Estamos aí, né? Procurando reviver os ensinos apostólicos, imitar os apóstolos, imitar a igreja primitiva, imitar o Senhor Jesus, imitar o próprio Pai, né, o Deus, Criador dos céus e da terra, que foi isso que eles, né, nos ensinaram, né, certo? E imitar os apóstolos é exatamente fazer isso que nós estamos tentando fazer. Então nós estamos estudando aí esse cristianismo, né? Estamos falando lá dos cristianismos nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos foi a nação, né, onde mais esse cristianismo cresceu, se desenvolveu, né, e se espalhou pelo mundo. Também na Europa, mas muito mais nos Estados Unidos. Por isso é que a gente está dando prioridade aí ao que aconteceu nos Estados Unidos, porque de lá tudo que tem de, né, tudo que tem de ruim nesse cristianismo veio de lá, certo? Ou a maioria das coisas, né? Que nós estamos vendo aí agora, né? No último vídeo aí nós vimos que
houve a criação lá, né, do tal do evangelho social, que nós estamos vendo aí, né? Que as denominações começaram a criar fundações, associações, né? Para o quê? Para diminuir, digamos assim, a injustiça social, a injustiça econômica que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Por causa do desenvolvimento das cidades, né? O crescimento da cidade, o povo saía do campo e ia para a cidade, como aconteceu aqui no Brasil e continua acontecendo. E aí as cidades sem condições, né, de receber esse povo, começaram então a se multiplicar as favelas, a pobreza, né, e vai por aí afora. E aí começaram a aparecer as iniquidades, né, ou melhor, começaram a aparecer, não, as iniquidades começaram a se propagar, né, começaram a se multiplicar, né, jogos, né, jogos de azar, né, não é isso? E tantas outras coisas. Então aí as denominações partiram para tentar resolver esses problemas, né? E nós vimos aí que uma dessas denominações, digamos assim, criou o Exército da Salvação, que também se engajou aí nesse trabalho social, desse evangelho social, certo? Então ele tinha esse objetivo, né, que era procurar corrigir a injustiça social que estava havendo exatamente com o crescimento da economia nos Estados Unidos, né? E, logicamente, ele começou a apelar para os ensinos das Escrituras, tirando de lá, né, os ensinos de Cristo, claro, né, a paternidade de Deus, né, certo? E a fraternidade do homem. Então, a base deles era isso aí, eram as Escrituras. A fraternidade e a paternidade de Deus nas Escrituras. Mas eles estavam procurando também os ensinos filosóficos, conforme nós vamos ver aqui, né? As filosofias da vida, né? Então, este evangelho social, ele defendia o quê? Né? Primeiramente, ele tinha o apoio do tal do Concílio Federal das Igrejas, né? Certo? Foi patrocinado pelo Concílio Federal das Igrejas, que foi criado um pouco antes, né? As igrejas se reuniram, né? Não todas, mas a maioria delas, né? Luteranas, calvinistas e outras, se uniram exatamente nesse evangelho social e criaram esse Conselho Federal das Igrejas, né? E o que esse evangelho social defendia? Ele defendia a democracia econômica e política, né? Como forma de implantar o reino de Deus aqui na Terra, né? Então as religiões, esse cristianismo pervertido, ele está querendo implantar um reino sacerdotal aqui na Terra, como os judeus, né, implantaram. Presta atenção nisso aí, viu, irmãos? Ó, o cristianismo está querendo imitar os judeus, querem implantar um reino sacerdotal aqui na Terra. Por isso que eles estão se metendo em política, né? E estão se metendo né, na democracia, digamos assim, né? Democracia econômica e política era a luta deles. Para quê? Para implantar o reino de Deus aqui na Terra. Um reino sacerdotal. Em imitação, né, àquilo que aconteceu com Israel. Porque com Israel Deus disse exatamente isso. Olha, vocês vão implantar lá um reino sacerdotal, né? Mas nós sabemos que essa parte do conceito que Deus fez com Israel foi aperfeiçoado, né? Certo? Ele não tem mais esse conserto com a humanidade para um reino sacerdotal aqui não. O conserto dele agora é com a igreja. Ele governa o mundo pela igreja. E esse governo agora é o governo da fraqueza, né? Certo? É um governo fraco. Porque Deus quer vencer o poder, né, com a fraqueza. Amém?
Vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.